Quer saber quais foram os personagens do Tokusatsu brasileiro, do gênero Metal Hero, que tiveram as dublagens que mais casaram com seus personagens, que mais tiveram afinidade com o que o personagem representava? Então vem comigo, porque hoje nós vamos selecionar o top 5 melhores dublagens de Metal Heroes aqui, de nós, Brazucas. Então fica comigo, tem muita coisa interessante. Olha, eu lhe garanto, o primeiro lugar vai lhe surpreender muito. Então vamos lá, vamos nessa. Quinto lugar da nossa lista de melhores dublagens em Metal Hero, eu fico com a voz do Magaren, do Ricardo Medrado. Ricardo Medrado, que já tinha feito o Change Dragon, né? Também é o dublador do Change Dragon, que eu já coloquei ali na lista como uma das melhores dublagens, na lista lá de Super Sentai. Ele vem aqui também como uma das melhores dublagens da voz do Magaren. Cara, não é que eu não gosto da primeira voz do Magaren, não, eu até gosto. Agora, a voz do Ricardo Medrado deu um ar ao Magaren mais mafioso e até mais imponente. Sei lá, eu passei a ter mais medo do Magaren com aquela voz do Ricardo Medrado e aquela música de fundo que parecia, sei lá, uma música de pingos caindo em gotas de água caindo em poças em uma caverna. Eu não sei se vocês estão cientes de qual música eu estou falando, mas só para vocês terem uma noção, essa voz me deu muito mais medo e deixou o personagem com um ar muito mais mafioso, né? E o Magaren tem uma pegada mafiosa com aquele óculos escuro, né? Então assim, ele tem essa pegada de máfia também ali, permeando o personagem dele. Eu acho que o Ricardo Medrado fez um trabalho brilhante e espetacular no Magaren, por isso coloquei ele aqui em quinto lugar. Só lembrando também outras participações do Medrado. O Medrado fez muita coisa legal em Tokusatsu. O Kazenin Storm, né, também dublado pelo Ricardo. O Guiller, né, de Charivan também o Dr. Tokimura lá de Flashman, né, aquele cara, aquele doutor que inventa lá a máquina do tempo, e Flashman também é outro que também é dublado pelo Ricardo Medrado, com participações bastante expressivas em Tokusatsu, trabalho do Medrado. Então você quer viver. Amanhã vou te mostrar algo bem interessante. Tóquio inteira vai se transformar num inferno de gás venenoso. Burima, Guryu, dancem! Bom, vamos então para o nosso quarto lugar. Em nosso quarto lugar eu fico com ele, o incrível ninja Jiraiya, sendo dublado pelo eterno Mauro Eduardo. Cara, inclusive que imagem bonita essa, né, do Jiraiya, imagem bonita essa daí. Estou aqui aguardando ansioso, inclusive, o guia visual definitivo da Mozu do Jiraiya. Se você ainda não sabe ou ainda não adquiriu o seu, entra lá no site da Mozu para poder adquirir, dar uma força ao incrível ninja para ele ganhar ainda mais força aqui no Brasil, tá bom? E aí vamos lá falar um pouquinho do trabalho do Mauro Eduardo no Jiraiya. O que eu gosto desse trabalho dele e por que eu coloquei ele em quarto lugar? Cara, o Mauro Eduardo consegue dar um ar ao Jiraiya, que é um ar meio de um adulto jovem, sabe? Um adulto jovem que está ainda no início da vida ali, tentando ganhar a vida. Eu não sei porque o ar do Jiraiya, ele me lembra muito o ar do Homem-Aranha, né? E não é porque a voz é a mesma, não. Aquele Homem-Aranha do desenho, que para mim é o que imortaliza o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha do desenho animado da década de 90, né? E aí fica uma grande dúvida que eu tenho aqui, velho. Será que esses caras que pegaram e botaram, escalaram o Mauro Eduardo para fazer a voz do Homem-Aranha lá no desenho animado da década de 90, né? Que para mim é o melhor desenho animado do Homem-Aranha de todos, muito pela dublagem, inclusive, a dublagem dele ficou perfeita naquele desenho. Será que os caras pegaram e assistiram o Jiraiya antes e disseram, cara, esses personagens têm algo em comum, casam bem, a voz do Mauro Eduardo vai casar bem com o Homem-Aranha? Será que teve essa relação, né? Quem entender a imagem de dublagem, me fala aí se tem alguma história de bastidor aí em relação a isso, os caras pegando realmente a voz do incrível ninja e colocando ela depois para ser a voz do Homem-Aranha, por conta muito de algumas semelhanças, mesmo que poucas, com os personagens, né? Então, cara, tá aí uma coisa que eu fiquei na curiosidade de saber se houve essa correlação aí. Então, quarto lugar, Mauro Eduardo, trabalho brilhante aí, dublando o nosso querido ninja Jiraiya. Então ela gostou desse vestido? 28 mil ienes? Não é nada barato. E em terceiro lugar, eu vou aqui com a voz do
Suzan Yamashi, com a voz, quem dubla o Ten Suzan Yamashi é o Valdir Huey. O Valdir, ele é um cara que, assim, na dublagem, eu vi pouca coisa dele na dublagem, né? Eu vi até que ele dubla um personagem do Esquadrão Classe A, que foi uma série que passou no Brasil aqui também na década de 80, no final da década de 80. O Esquadrão Classe A passava no SBT, e o Valdir Huey dublava um dos personagens lá do Esquadrão Classe A. Mas eu acho que a voz do Ten Suzan é muito marcante. Ela é uma voz que tem umas pausas e que tem uma sabedoria. A voz do cara remete à sabedoria. E o Ten Suzan é aquele cara, aquele mestre, aquele grande mestre sábio que tem uma resposta para todas as perguntas. Então, para mim, a voz do cara casou perfeitamente com o personagem. Coloquei então ele aqui justamente para homenagear esse grande personagem que é o Ten Suzan, dublado pela voz do Valdir Huey. Eu, particularmente, prefiro assistir direto dublado, e muito dessa preferência é para ouvir a voz do Ten Suzan. Eu não sei se já perceberam, realmente as pausas que ele coloca na voz dá uma impressão de mais sabedoria, um ar de mais experiência. Então, por exemplo, ele fala assim em alguns momentos: Torra, devemos preservar a vida a qualquer custo, Torra. Então ele faz aquelas pausazinhas assim, cara, eu acho aquilo fantástico. Então, para mim, o Valdir Huey deu vida demais ao personagem, combinou demais a voz dele com o do Ten Suzan, né? E remete ao que Ten Suzan representa. A voz do cara remete ao que Ten Suzan representa. Meio que algo sinestésico. Quando eu ouço a voz do Ten Suzan, ao mesmo tempo me vem a impressão de um velho sábio, né? de um mestre sábio, etc. Aqueles mestres orientais que a gente é acostumado a ver em filmes. Muito bacana aí. Casou perfeito, por isso está em terceiro lugar. Torra, agora que Paco foi descoberto, muitos ninjas do Império virão até a mina atrás dele. Se continuar assim, jamais vencerá Dokusai, Delstar e todos os inimigos que querem Paco. E agora vamos para o nosso segundo lugar com ele, o Gilberto Baroli, fazendo a voz do incrível Dokusai. Muito antes do Saga de Gêmeo ter a voz dublada pelo Gilberto Baroli, ele já vinha desenhando aí a voz do Saga no Dokusai. O Dokusai aí, o Baroli fez a segunda voz do Dokusai, para mim casa mais do que a do Líbero Miguel, né, do que a primeira voz dele. Eu acho que é uma das... Pra vilão, o Gilberto Baroli é foda, né, velho? Pra vilão não tem jeito, o cara broca demais. E esse daí é mais um vilão que ele fez com perfeição. A voz dele é extremamente imponente, dá medo da voz, né? Aquelas risadas do Dokusai, dá medo demais. Fora os momentos icônicos que o Gilberto Baroli colocou nesse personagem, né? Aquela parte mesmo que ele fala, sou Palerma porque quero. Cara, que coisa sensacional aquilo ali. Então, muito bem dublado o Dokusai. Para mim, Baroli, um dos maiores dubladores aí da televisão brasileira. E o Dokusai teve a honra de ser dublado por esse mito, esse ícone da dublagem brasileira. Então, ficamos com Orinin Dokusai sendo dublado por Gilberto Baroli em segundo lugar. Baroli que fez outros trabalhos também aí em Tokusatsu, esse não foi o único trabalho dele, pelo contrário, tiveram vários outros, tais quais o Chefe Sugata em Maskman, o Sargento Ibuki, outra lenda aí, que foi dublada pelo Baroli em Changeman, o Aigaman em Jaspion, entre outros, né? Então ele tem aí uma vasta experiência aí em Tokusatsu. Sou Palermo porque quero. Agi desta maneira só para enganar os Togakuri, que são os meus inimigos. E vamos agora, chegamos finalmente ao nosso primeiro lugar. E o nosso primeiro lugar vai com ele, o Masaki, o Shunsuke Masaki, sendo dublado pelo Daois Cabezudo. Eu acho que o nome dele é assim mesmo que se fala, o nome é Daois Cabezudo. Ele teve poucas participações aí em Tokusatsu, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui, mas para mim a voz do chefe Masaki, do chefe Shunsuke Masaki, ela é perfeita, ela é suave, ela ao mesmo tempo tem uma imponência, ela passa uma tranquilidade para quem está falando, e ao mesmo tempo, quando ela quer ser enfática, ele consegue fazer com que o Shunsuke seja enfático no que fala. É impressionante como eu não consigo assistir um Inspector em japonês com o idioma original, porque não tem a voz do Daois Cabezudo fazendo o Shunsuke Masaki. Para mim, a voz do Shunsuke Masaki, ela é perfeita, cara, perfeita. E quem duvidar disso, assiste alguns capítulos lá do Inspector, do Soul Brain. Tem um capítulo mesmo, cara, que ele explica
o porquê que o Sakamoto, que inclusive é feito pelo Junichi Haruta, né? Ele não foi chamado para ser o capitão do Soul Brain, né, o Soul Braver. Cara, que fantástico aquele diálogo dele explicando aquilo ali, cara, com aquela voz. É muito boa, a voz dele casou demais com o personagem. Para mim, é a voz que mais consegue ter coesão com o personagem, assim, mais representa o personagem, é a voz do Daoichi Cabezudo no chefe Masaki, do Inspector, do Soul Brain e do X-Draft. Então tá aí a nossa lista em primeiro lugar. Deve ter surpreendido muita gente esse primeiro lugar aí. Pode deixar. Eu acredito nele. Não se preocupe, Taiki. Custe o que custar, eu vou descobrir a verdade. E aí, o primeiro lugar lhe surpreendeu mesmo? Você estava esperando que esse fosse o primeiro lugar? Você concorda? Você discorda? Qual que é o seu top 5 de melhores dublagens de Metal Heroes aqui de nós brasileiros? Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar, dá o like aí, manda para outros amigos que gostam de conteúdo como dublagem e tokusatsu, tá bom? E fica aí porque tem menção honrosa chegando já já. Um abraço para vocês. E vamos fechar a dimensão honrosa com Carlos Takeshi dublando Jaspion. Não é a única dublagem do Takeshi em Tokusatsu, ele também fez o Change Griffon, mas eu acho que a voz dele casou muito mais com o Tarzan Galáctico, sabe? Eu acho que teve tudo a ver também a voz do Jaspion com o Takeshi. Aliás, o povo que foi feliz com dublagem de Tokusatsu foi o brasileiro. Cara, eu não vivi em outros países, não vivi na França, que foi outro país que Tokusatsu também teve muita força, não vivi em outros locais, mas, cara, o Tokusatsu no Brasil teve dublagens primorosas, né? E tá aí, então, o Carlos Takeshi representou demais aí o Jaspion na sua voz, e não dá para dissociar a voz do Jaspion da voz do Carlos Takeshi, né? Assistir Jaspion aí em japonês é até estranho, porque não tem aqueles gritos e toda aquela é uma dublagem meio espalhafatosa até, né, em alguns momentos, porque Jaspion tem umas cenas meio espalhafatosas assim do próprio personagem, né? Mas não tem como dissociar do Takeshi, é impressionante. Esta flauta, você ganhou daquele monstro, não foi? Hã? Não se deixe dominar por ele. Ele é o mensageiro do demônio.